Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui continuando nosso estudo da carta aos Romanos e hoje a gente vai iniciar a lição de número 6, Justificados em Cristo, que compreende todo o capítulo 5 da carta. A lição vem dividida em duas partes. Definição e resultados da justificação, e a segunda parte do capítulo 5, que é do versículo 12 até o final, Adão e Cristo. Oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, aleluia. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de juntos, Senhor, estarmos aqui, por meio, juntos pelo Teu Espírito Santo, que está em nós, nos alimentarmos da palavra, nos fortalecermos nela, na doutrina, na fé, no serviço. Enfim, Senhor, pedimos a Tua ajuda, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, com a intenção dela ser uma mensagem do Senhor para nós, Ele abra o nosso entendimento, nossa compreensão, para que possamos receber a mensagem original, que é o Teu plano original, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Nós temos aqui a lição 6. Deixa eu te mostrar. Que ela já estava aberta. Aqui, lição 6. Justificados em Cristo, né? E aqui vem Romanos, o nosso texto é todo o capítulo 5 de Romanos, e os autores dizem que há um grande link, né, entre Romanos 5 e 1 de João 4, que esses dois textos é o texto devocional, mas você leia porque eles têm o mesmo assunto, né? São autores diferentes, né? Paulo e João, mas o assunto é justificação. O versículo 8 é o nosso texto áureo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos aqui pessoas alegres, né? Pessoas de bem com Deus, de bem com a vida, porque um dos temas nossos é o que é, né? E aqui vem os resultados da justificação. Então, acredito que o pastor Oliva Alves Pereira escolheu essa foto porque a justificação tem efeitos, ela tem efeitos. Não é apenas uma coisa que acontece no tribunal de Deus, é algo que acontece nas pessoas, que tem efeito nas pessoas, né? Então, irmãos, aqui tem um alvo da lição. Você terá condições de compreender que a justificação, é lógico que primeiro vamos ter uma definição do que é justificação, né? Que a justificação é a única forma de entender o seu real valor diante de Deus. Você só tem valor diante de Deus porque Deus realizou em você algo chamado justificação. É só isso que te faz ter valor. E também, ao estudar essa lição lhe mostrará quanto Deus, perfeito e santo, pode amar pecadores como nós, né? A gente sempre pensa nos pecadores, os outros, mas o pastor, eu gosto dele. Ele traz que, antes de pensar nos outros, pense em você mesmo, né? Como Deus pode amar pecadores como nós. Muito bem. Irmãos, o motivo pelo qual, deixa eu falar aqui com você, todas as Bíblias, todas as versões, em todas as línguas,
que trazem aqueles títulos de porções, né? Todas elas fazem aqui essa divisão que é o seguinte, todas elas, né? sem dúvida. Que é do versículo aqui, crescendo em paciência, que vai do versículo 5 até o versículo 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Eu não sei se você olha aí na sua Bíblia, e todas elas, vem o restante, que é do 12 até o 21, que é Adão. Aqui a NVI, a mensagem, saiu de novo aqui, eu acho que eu perdi minhas Bíblias. Perdi minhas Bíblias, deixa eu achar elas aqui de novo. Calma lá, deixa eu achar elas aqui de novo. É a NVI, tá aqui, né? A mesma coisa. Ó, capítulo 5, do 1 ao 11, paz e alegria, e do 12 ao final, morte em Adão, vida em Cristo. Eu tenho mais uma, tá? Eu tô aprendendo a mexer. Almeida, a revista. Almeida, revista e atualizada. A mesma coisa, ó. Capítulo 5, verso 1 ao 11, e o 12 é outra coisa. Também Lutero. Lutero não tem divisão, ele faz direto, né? Não tem essas divisões nossas, não. De título. Deixa eu tentar unir aqui as páginas. Muito bem. Ele vai inteiro, né? A tradução nossa de Lutero. Mas, o que nós estamos vendo aqui? É que até o capítulo 4, até o versículo, os primeiros 16, talvez, versículos do capítulo 1, era uma introdução. Aí no 17, começa a falar que o justo viverá pela fidelidade de Deus. E já no 18 diz que a ira de Deus se manifesta. Aí vem descrevendo as várias maneiras de o homem se colocar na posição de receber a ira de Deus, né? Capítulo 2 ele fala dos que não são judeus ou religiosos. Capítulo 3 ele fala dos religiosos e dos judeus. E termina dizendo ali no capítulo 3 que todos estão em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, capítulo 4, ele introduz Abraão. Agora, presta atenção, ele introduz Abraão. E aqui, ó, o esquema é esse aqui, deixa eu te mostrar. E aqui no capítulo 12, ele vai introduzir Adão. Então, presta atenção que aqui, ó, capítulo 4, né, capítulo 4, eu queria te fazer uma pequena digressão aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando são pessoas que pregam o Evangelho. Vocês pregam o Evangelho. Tanto prega de púlpito, como prega individualmente, ou dá palavras em reuniões. A homilética, quando eu fiz o mestrado, desconstruiu todos os conceitos que eu tinha de homilética e introduziu o mais novo. Novo não é novo que surgiu hoje, é do século passado. É novo no sentido de que não surgiu ainda outra teoria homilética que supera essa. Em inglês eles chamam homiletical plot. Em português se chama narrativa homilética, que eu prefiro chamar de enredo. Enredo. A mensagem, e vocês vejam bem, que Paulo está tratando de um tema teológico que não é muito simples. Você veja que até hoje, católicos, calvinistas, arminianos, né, têm diferentes visões desse assunto. E são grandes teólogos em tudo. Não é dizer assim, porque o católico... não é tão simples, são grandes teólogos. Mas veja bem, o assunto, ele é teórico, em parte, e que pode ter diferentes interpretações. O que Paulo faz? Ele introduz personagens humanos
na sua dissertação. Então, ao falar de justiça pela fé, que agora ele vai, no capítulo 5, aprofundar. Até o capítulo 4 ele põe um tema, é uma tese, na verdade o Romanos inteiro é uma tese só, né? Então até o capítulo 4 ele coloca as bases. Aí do capítulo seguinte ele vai aprofundar o assunto, vai se tornar mais profundo. Mas o que ele faz? Ele traz um ser humano, Abraão. E Sara, a velhice de Sara, a velhice de Abraão, etc, etc. E aí ele vai, o porquê do capítulo 5, do verso 1 ao 11, sempre é uma porção que todo mundo reconhece. É uma transição. Quando a gente prega, tem uma parte da pregação que a gente chama de transição. Você apresenta o tema sobre o qual você vai discorrer, aí tem uma transição para você passar a apresentar. E o que Paulo faz aqui, olha aqui, ele coloca no capítulo 4 Abraão e no capítulo 5, 12 ao fim, ele coloca Adão. Então, irmãos, a novidade que ainda está até hoje da homilética é a narrativa. Mesmo quando você tiver que pregar temas complexos, ou talvez até bastante teóricos, porque até a nossa teologia da Igreja de Deus tem doutrina teológica e doutrina prática. Então essa teológica, ela pode ser teórica. Demonstre usando pessoas da Bíblia. Como é que essa doutrina se revelou na vida dessa pessoa? Então, irmãos, na homilética, o enredo, né, eu prefiro chamar enredo, e tem alguma coisa a ver com enredo novelístico mesmo, né? Que é aquela coisa de prender a atenção. E de você, não é você colocar goela abaixo pelos personagens da Bíblia a sua ideia, não é isso não. É você encontrar a misericórdia de Deus, a justificação pela fé, né? Que é o forma que nós estamos vendo. Como é que isso se deu na vida de pessoas? Aí você faz aquela trama. Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia ela é feita de narrativas. Daí vem o nome, narrativa homilética. Os escritores narraram eventos, e sempre nesses eventos tem pessoas, tem famílias, tem bandido, tem profeta. Então, o uso de personagens também vale você colocar ilustrações de pessoas que você conviveu ou que você sabe da história. A gente tem ilustrações na vida de Lutero, de Calvino, de John Wesley, ou na sua própria história. Sempre lembrando que você contar uma história real que você conheceu é algo. E você ter uma ilustração, uma história, no sentido que você criou, é válido, mas você tem que sempre deixar claro se aquilo é algo que você participou, que você viu, que você sabe, ou é uma história que você ouviu contar. Então, Paulo fala de coisa e vai complicar. Daqui para frente só vai complicar. Aí ele traz Abraão. Essa narrativa ilustra. Aí ele vai falar uma série de coisas que a gente vai ver até o versículo 11. Aí ele traz Adão. E lá nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai trazer o povo de Israel, como se fosse uma pessoa. Como é que foi na vida dessa pessoa, ou desse povo, ou dessa nação Israel? Então eu queria colocar essa colocação aqui homilética. Procure na sua dissertação demonstrar, veja se você acha, onde foi da Bíblia que alguém se envolveu nesse processo e esse atributo de Deus se manifestou na vida dela. Isso para a mentalidade nossa do século XXI, isso é fundamental. Você não pode ficar 20, 30 minutos falando de teorias, de grego, de hebraico, de hermenêutica no espaço. Tem que vir na terra, em cima de alguém. Amém? Muito bem. Então, irmão, o capítulo 5, do 1 ao 11,
ele é uma transição. Tipo assim, vai resumir tudo que veio falando até o final do capítulo 4, quando envolveu Abraão, e vai criar caminhos para ir para frente agora. Então, o 5, do 1 ao 11, ele liga tudo que veio do começo até o versículo 4, capítulo 4, e o que vai começar no 5, 12 e vai até o fim do capítulo 8. A porção, Romanos de 1 a 4 é uma porção, de 5 a 8 é uma segunda porção, 9, 10 e 11 é uma terceira porção falando de Israel, 12, 13, 14, 15 é orientações diárias, práticas para a igreja. Então nós estamos na porção intermediária, que é do 5 até ao 11. Eu acredito que você entendeu o que eu vinha te falando. A nossa lição diz assim, ó. Paulo descreve o que é justificação, que ele veio falando até no fim do capítulo 3, ilustrando-a com o exemplo de Abraão. Lembra? Isso aqui chama narrativa homilética, inclua personagens na sua fala. No texto básico dessa lição, lemos que a justificação operada por Deus no coração do crente, aqui, mas a gente vai depois, mas a gente vê que é essa coisa aqui, né? Que não é na mente, é no coração. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, é também eficaz. Eficaz aqui significa tem efeitos na vida do crente. Essa operação de Deus tem efeitos transformativos, etc. Né? Então ele vem dizendo aqui. Agora a gente tem que. Aqui tem uma coisa que a gente vai ver se concorda ou não. Que no coração do crente produz a paz com Deus. Porque é o seguinte, irmão, se está falando no coração, é algo que a gente chama de subjetivo. É uma paz subjetiva. É paz de estado de mente. E a gente tem que ver se essa paz com Deus que está dizendo aí é isso. Porque Jesus falou da paz subjetiva. Deixo com vocês a minha paz. Não se perturbe o coração. Falando de paz dentro, eu ter paz dentro de mim. Agora, Romanos, nós temos que ver do que fala mais adiante, a gente vê para não. Bom, olha aqui, ó, usando outro personagem do Antigo Testamento, Adão. Então veja bem, Paulo usa personagens da Bíblia, e você pode usar personagens da Bíblia, eu quero repetir, ou você pode usar personagens da sua história, ou da história da igreja e tal, para mostrar as verdades concernentes à certeza, especialmente ao caráter abundante da salvação. Né? Então, irmão, usando o personagem, recebe maior esclarecimento do versículo 12 ao 21, usando Paulo, é do 12 ao 21. Capítulo 5 de Romanos abre o assunto. Então, veja bem, quer dizer, no capítulo 5, nós vamos entrar em um assunto, não é um assunto novo, mas como qualquer pessoa que já fez tese sabe. Agora vai ampliando, vai trazendo mais elementos, esses elementos vão interligando, a tese vai crescendo, vai abrangendo mais elementos. Então, Paulo tinha essa formação, né, acadêmica de fazer esse tipo de coisa como essa tese aqui. Muito bem. Então, irmão, primeira parte fala sobre os benefícios decorrentes da justificação que nos foi imputada. Não sei se a gente já viu lá em Abraão, usa essa palavra, imputada por Deus em Cristo, por meio da fé. Imputada, irmãos, é o contrário de amputada. Se uma coisa é amputada, ela é arrancada fora. Se algo é colocado, é imputado, foi colocado. É tipo, talvez, o transplante. Um transplante de um rim, de um coração, seja uma forma de imputação. Pega-se e coloca-se na pessoa
alguma coisa. E aqui o texto vem falando, já vimos isso, que a justificação foi imputada. Primeiro de tudo, irmãos, definição e resultados, né? Vamos ver. Quando o pecado entrou na vida do homem, trouxe-lhe terrível desgraça, separou-o de Deus, atraindo sobre ele a ira do Senhor. Aqui vai falar de amizade e inimizade com Deus, e o importante aqui é que a inimizade não a gente vai tentar apresentar isso aqui, não era a inimizade do homem para com Deus, não. É de Deus para com o homem. A inimizade de Deus para com o homem. Porque a ira não é do homem para com Deus, a ira é de Deus para com o homem. Então, é coisa que a gente vai vendo aqui quando lê, né? Romanos 3:23, todos os pecados separados estão da glória de Deus. A condenação do homem era certa. Só houve um meio pelo qual o homem poderia ser aceito novamente diante de Deus, por intermédio da justificação. O que é justificação? Esse autor, William Hendrickson, define justificação como declarar justo. Irmãos, aqui é a coisa do juiz. O juiz, no tribunal, o réu se apresenta e o juiz declara que aquele réu já cumpriu tudo que a lei existe. Ele não tem mais nenhuma pena para sofrer, porque já cumpriu, já pagou o que ele devia. Então, o juiz, aqui é Deus como juiz, declara o réu, nenhuma condenação tem mais sobre este réu. Isso é justificação. Agora, com base em que Deus vai declarar, creio que é o objetivo de Romanos todo, né? Gracioso ato de Deus, por meio do qual, sobre a base unicamente da obra de mediação efetuada por Cristo. Mediação, irmãos. Mediação é ficar no meio entre o juiz e o réu. Ele declara justo o pecador. E o pecador, aceita o benefício com um coração crente. De novo aqui, irmão, até onde a gente vai, quer chamar a sua atenção. Se aceita com o coração, é com o coração que se aceita. Agora vem, como é que se deu a execução dessa justificação? Deus deu a nós a justiça de Cristo e colocou sobre os ombros de Jesus nossa condenação. Romanos 8:1. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente ver. Eu já estou em Romanos aqui hoje. Romanos 8, só que eu estava mais adiante. Romanos 8:1. Lembra que eu te falei? Presta atenção nisso. Romanos 5, 6, 7, 8. Tem frases que vêm repetindo nesses versículos, nesses capítulos, mostrando que eles estão... É uma porção da tese que é desenvolvida do capítulo 5 até o 8, para você entender esse capítulo da tese. Aí depois ele vai o segundo... A tese tem vários capítulos, depois tem uma conclusão, o Romanos é desse jeito mesmo aqui. Então, ó, nenhuma condenação há. Bem, vou voltar aqui, a gente vai precisar dele daqui a pouco. Bora. Então, foi feita uma transação, a nossa condenação foi colocada sobre Jesus e a justiça de Jesus foi colocada sobre nós. Dessa forma, quando Deus nos vê, ele vê primeiro a justiça do Filho. E por amor a ele, e em respeito ao seu precioso sangue vertido da cruz, não mais nos condena. Nós poderíamos usar, irmãos, a analogia do óculos. Analogia do óculos. Então, sem o óculos, e até que aqui eu enxergo, mas conforme você na igreja ou na rua, eu não te enxergo bem.
Eu não sei bem quem é você, eu posso até te confundir, mas quando eu ponho os meus óculos, enxergo perfeitamente. Então, é uma analogia que os óculos é Jesus. Se Deus me olha diretamente e entre ele e eu não existe Jesus, ele vê um condenado, réu, culpado, confesso e condenado. Mas quando entre Deus e eu existe Jesus, Deus me vê coberto com a justiça de Cristo, com a obediência de Cristo, com a vida de Cristo. Por isso que Cristo em mim, Cristo em mim, é um tema de Paulo que a gente não vai ver aqui. Cristo em mim. Então, Cristo em mim, quando Deus olha para mim, ele vê Cristo em mim. Fala, ah, meu filho amado. Então, isso é aqui que desenvolve essa ideia, né? Vamos ver. Tem aqui essa série de versículos, olha, irmão, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, Gálatas. Eu vou deixar essa tarefa, você tira um link aí da página e vê. Agora, a aceitação da justificação, é preciso aceitar. O crente é justificado e abençoado por meio da fé. Ó, vamos ver aqui os nossos textos, então. Ó, nossos textos. Justificados, Romanos 5, pois mediante a fé, né? Mediante a fé. Vamos ver todas as outras, ó. Aqui é Almeida, aqui é NVI. Justificados, pois, pela fé, né? Até agora na mensagem é mais complicado, mas a mensagem diz assim, ao aceitar pela fé, então todos eles dizem pela fé, como é que Lutero diz? Justificado, pois, mediante a fé. Todos, então, irmãos, as traduções dizem o que vem aqui falando o autor da lição, por meio da fé, que também é obra de Deus no coração do pecador. A fé para ser salvo, né? Vamos ver, gente, a fé que você precisa para que ser salvo é Deus que te dá. E os faz por que dá para não dar para outros? Não é assunto dessa lição. É por isso que dizemos que o tema principal da carta é justificação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, o autor, é uma declaração dele. A gente concorda. E Romanos, toda a obra de Romanos, né? É o desenvolvimento de uma só tese. Justificação pela fé. Todos os capítulos de Romanos percorrem o mesmo assunto com vários exemplos. Capítulo 9, 10 e 11, por exemplo, vai usar a nação de Israel como exemplo disso. Usou Abraão, vai usar Adão, e vai usar mesmo teologia mesmo, sem exemplo, para mostrar isso aqui. Então, o assunto dessa carta é justificação pela fé. Deus nos tornou aceitáveis por meio de Cristo. Ele, Deus também, leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício de Jesus em seu lugar pela ação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, em João diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo age e leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício. Agora vem aqui, irmãos, 5 resultados da justificação, que vai ser o único tema que a gente vai conseguir ver nessa lição de hoje. Bom, estamos livres da condenação eterna. Resultado. Nenhuma condenação há. Recebemos também outros benefícios da maravilhosa graça de Deus revelada em Cristo Jesus como resultado. Romanos 5, 1 a 11 está intimamente ligado a 1 João 4, 18. 1 João 4, 18. Vamos ver aqui 1 João 4, 18. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1 João. Deixa eu voltar para isso. 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz:
No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? Muito bem. Agora deixa eu voltar aqui onde eu estava. Acho que é aqui que eu volto. Eu queria ver com você, irmãos, aqui primeiro uma questão de tradução. A nossa famosa questão de tradução dos textos. Temos diferentes traduções desse texto, como em todos os textos, né? De Romanos, capítulo 5, e que eu quero mostrar a vocês. Tem pelo menos 3 textos aqui que as traduções são diferentes. Aqui eu tenho aqui nesse Sword, The Bible, The Sword of the Lord. Isso aqui é de graça, esse programa. Você baixa essas bíblias aqui tudo de graça. Sword, você baixa e depois vai acrescentando. Você entra lá em baixar, aí você vai baixando as bíblias, os comentários. Porque agora eu tenho essas bíblias em português, mas o resto em português tem quase nada. Mas aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé, a Almeida Revista Atualizada e a João Ferreira Atualizada. Essa aqui é revista e atualizada, essa aqui é apenas atualizada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Veja comigo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz. Temos paz? Temos paz. A própria NVI, tá vendo? Deixa eu mostrar. Você que tem a NVI de estudo aí na sua casa, veja que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos. Aí ela faz uma observação, olha. Ou tenhamos. Temos ou tenhamos. Temos ou tenhamos. Porque temos é uma informação. É uma informação, temos. Tenhamos é chamado de parênese, é uma exortação. Ou seja, já que fomos justificados, e é passado, tendo sido, é uma coisa que aconteceu no passado. Justificados pela fé, inclui que temos, mas inclui também uma exortação no sentido de desfrute disso. Usufrua disso. Ou se torne isso. Um beneficiário, beneficiado da consequência da justificação, que é a paz com Deus. Então, aí você me pergunta, né? Temos ou tenhamos? Né? O que é mais atestado e o que se aproxima mais da verdade? Não, por incrível que pareça, a maioria das traduções traduzem realmente aqui, ó. Temos, a maioria. Porém, a maioria dos manuscritos considerados superiores, os melhores, não só por serem mais antigos, mas porque tem evidência de que houve menos manipulação do copista. Tem mesmo é tenhamos. Porque não é automático isso, já que Deus me justifica, automaticamente eu passo a ter uma vida em paz com Ele, ou eu tenho que tomar posse, que é uma linguagem bem nossa pentecostal, eu tenho que tomar posse desse benefício. Porque, na verdade, irmãos, a paz que está sendo falada aqui é uma paz judicial, justificada. Eu queria te falar aqui, irmãos, que aqui não está falando de paz subjetiva, de eu me sentir em paz. Está falando de uma paz judicial. Ou seja, havia uma inimizade. Havia declaração de guerra.
Havia declaração de ira. Eu tenho por você ira. Então, uma convivência insuportável entre dois. Mas, judicialmente, é uma mudança de posição perante o juiz. Deus, da parte dele, ele declara: a minha inimizade com você cessou. Nosso relacionamento agora não é de que eu sou seu inimigo. Porque aqui vai entrar, irmãos, umas questões interessantes, porque eu quero te mostrar aqui para você entender o texto. Na mesma hora que fala de justificados, né? Ele vem falando, aí no devido tempo, agora aqui, irmãos, ele vai passar para uma outra palavra, justificados. Ele vai passar a falar em reconciliados. Reconciliados, reconciliados, reconciliação. São dois temas diferentes. Ó, justificação é um tema e reconciliação é outro tema. A analogia é que um juiz terreno, dos nossos fóruns aqui, quando ele julga uma causa e ele dá a sentença, não tem nada de pessoal naquilo. O réu vai cumprir uma pena tal. O juiz não tem nada de pessoal naquela sentença, nem ele odeia o condenado por aquilo. E quando também o juiz dá a sentença de absolvição, o réu foi absolvido, não se provou nenhuma das acusações, seja posto em liberdade. Também ele não tem nenhum sentimento de amizade com aquele absolvido. É apenas uma questão jurídica. Mas Deus, ele vai além. Quando ele decreta como juiz, ou ele diz, eu tenho ira, ele desenvolve um relacionamento ira. Ou quando ele decreta aqui que todas as penalidades já foram saciadas perante a lei por Jesus, ele diz, agora você é meu amigo. Então é onde a gente encontra aqui os dois termos, olha, reconciliação. Reconciliação é uma palavra muito fácil de entender, quando duas pessoas estão em contenda, em desavença, o mediador, né, o mediador entra aí entre os dois e leva os dois a um acordo e a esquecerem e resolverem os atritos e não somente perdoarem ou acertarem as dívidas, mas estabelecer novamente o relacionamento de amizade, né? Então, irmãos, eu vou deixar aqui com você, mas como eu te dizia, embora a maioria das traduções superiores tenha lá, tenhamos paz com Deus, a maioria massacrante das traduções prefere a outra que não é a mais atestada, temos paz com Deus. Eu fico com as duas, fico com as duas. É porque lá na língua grega é só uma questão de um acento no O. Sabe, no português tem o agudo no O. E aí o que aconteceu? É só um exemplo, não é bem um acento no O, é na língua grega, tem as suas pontuações. É questão só de um ponto em cima do O. Aí saíram as duas. Saíram a que se lê tenhamos. Eu não sei qual das duas agora que tem o ponto, mas tem uma que tem o ponto e diz temos. Então eu vou ficar com as duas. Eu sei que quando Deus me declarou isento de condenação, nenhuma condenação, então ele me disse, e agora eu não tenho mais inimizade com você. Quero que entre nós dois tenha paz. Então eu pego a parênese também e digo, vou desfrutar disso. Desfruta disso. Você tem direito a essa paz, essa abertura. Porque a próxima palavra aqui do texto, já eu volto lá. Ó.
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas essa paz aqui é uma paz judicial, por meio de quem obtivemos acesso. Outra palavra aqui, ó. Obtivemos acesso, né? Vamos ver como é que dizem as outras. Aqui, vamos ver se tem. Almeida diz acesso. A tradução luterana de Lutero diz acesso. Obtivemos acesso. Nossa famosa acesso. Então, irmãos, quando fala desse acesso, está falando de um acesso que era impossível para mim, para você. Não acessava, não. É como você dizer que eu tenho acesso a um ministro do Supremo? Eu tenho? Você acha que eu consigo chegar lá e chegar perto dele, pegar na mão dele? Você acha que eu consigo isso? Mas de forma alguma. Dentro do mundo do Novo Testamento, geralmente esse acesso era o acesso a um rei. E não se tinha de forma alguma. Jamais você chegava diante de um César. Nunca, nunca. Né? Assim como os faraós, inclusive nos faraós, e acho que alguns imperadores romanos também, era proibido olhar para ele. Tinha que estar sempre olhando, não podia olhar para a pessoa. Então, é por aí, essa palavra acesso, a gente não vai precisar trabalhar originais, está dizendo assim. Por isso que aquele tenhamos paz, no sentido de tome posse, desfrute, que juntamente com a justificação, Deus deu para você, vamos dizer assim, um crachá? Um crachá? Tem lugares que você só entra se tiver com aquele crachá. Você não entra em canto nenhum, né? A irmã Uta, que deve estar nos vendo, que trabalha com aquele pessoal lá dos cofres de segurança, sabe disso. Como é que você tem acesso? Como é que você entra lá e mexe, inclusive, nas senhas e etc. Então, ela está dizendo que nós ganhamos esse crachá. Desfruta disso, rapaz. Você tem a entrada franqueada a esta graça. Agora, qual graça que vem falando aqui, irmão? A graça é a paz ou a graça é a justificação? Temos acesso pela fé a esta graça. Agora, por que ele diz assim, temos paz com Deus? Lutero, na tradução de Lutero, aumenta uma coisa aqui, deixa eu te mostrar, interessante. Nós, né? Esse nós aqui deve ficar, acreditamos que deve, porque Paulo está dizendo, eu também tive acesso a essa graça. No caso, Paulo talvez esteja falando do apostolado, na qual estamos firmes, né? Também pela fé, irmão, pela fé e pela fé vem falando essa questão do acesso, ok? Então, lembra disso aí. Vamos voltar para a nossa revista. Paz com Deus. Aqui acho que vou discordar um pouco do escritor. Pelo sangue de Cristo, a paz com Deus foi restabelecida. Ok, paz é diplomática. Eu acho que a palavra que eu estava procurando é essa aqui. Paz diplomática. Quando uma nação não está em guerra com outra nação, o que não é o caso, por exemplo, de judeus e palestinos. Está em guerra. Mas é o caso de Brasil e, tirando a Venezuela, os outros aqui, estamos em paz. É esse tipo de paz aí, né? Paz diplomática. Vamos lá. É a remoção da ira divina contra nós. Temos paz, porque sabemos que os nossos pecados do passado foram... Irmão, justificação é tendo sido. Ó, aqui, vamos ver aqui, ó. Justificados, pois. Então, é um ato que aqui a lição reconhece, é algo que se deu no passado. Se deu no passado. A justificação pela fé se deu no passado. Que os pecados do presente
não tem mais poder sobre nós, que é a santificação ou justificação no passado. Paz temos é presente. No passado, quando Jesus morreu, nós somos justificados. Quando a obra de Deus conclui nossa vida, no presente nós temos relacionamento de paz com Deus, temos acesso, e no futuro nos espera a glória, ao passado, presente e futuro. Amém? E que aqui o escritor fala de justificação, santificação, e que os eventos futuros não podem separar-nos do amor de Deus. Nos espera a glorificação, nos espera a glória de Deus, que é o contrapeso de Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O antídoto disso aí é esse aqui, ó. Agora que temos acesso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bem, vamos lá. Aí, irmão, segundo aqui, acesso a Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós tivemos acesso confiante à presença do Pai, ao seu trono de graça. Jesus é o nosso Senhor. É boa essa palavra aqui, que Senhor significa mesmo dono, proprietário. Ele intercedeu junto ao Pai por nós, por meio do seu sacrifício. Resta-nos, como crentes em Cristo Jesus, confiar somente nele. E, além disso, gloriar-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, aqui também tem 3 palavras, as virtudes cristãs, né? Paz, amor e esperança. Paulo sempre trabalha isso. Paulo ele mistura em quase todos os escritos dele, ele apresenta paz, esperança e amor. Né? Essas 3 coisas aqui ele trabalha. Voltando aqui nossa lição. Bom, esperança, aí, irmãos, vem um texto que é versículos 3, 4 e 5, que é assim, ó. Lembra aqui, termina com esperança. Esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança. Esse gloriar aqui, achei boa a tradução da mensagem. Aceitar que Jesus, ao consertar a nossa situação, cansando tudo isso com Deus por causa, mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo que Ele já sabia para nós, e nos achamos no lugar que Ele queria que estivesse. Mas ainda muito mais, continuamos a expressar nosso louvor. Nos gloriamos, nessa tradução é expressando, mesmo que estejamos cheios de problemas. Agora aqui, irmãos, que a gente quer fazer um comentário, vamos voltar aqui na NVI para você ver, ó, né, que diz assim, não só isso, nos gloriamos. Tem outra tradução aqui para eu te mostrar, mesmo dentro daquela parêntese, aqui fica assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Quem traduziu lá em cima, tenhamos, aqui traduziu nos gloriemos. Nos gloriamos, nos gloriemos. E a NVI de novo, nos gloriamos, ele diz que a tradução pode perfeitamente ser nos gloriemos, né? Também no versículo 3. Versículo 3. Já vinha dizendo nos 2, e nos gloriamos. Tá, nos gloriamos ou nos gloriamos. Aí diz, irmão, tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança de novo. Olha, a esperança, ela vem aqui como resultado de um ciclo que começa, veja bem, a tribulação, perseverança, o que ele chama de caráter aprovado, e a outra tradução chama, aqui Almeida, chama de, perdi tudo de novo, mexi aqui, puxei aqui, Romanos 5, ele usa a palavra, e muitas outras usam a palavra, produz a experiência
experiência. Essa palavra aqui, eu tenho aqui no grego, só que eu não tenho esse dicionário em português para mostrar para você. Mas a palavra dokimo, dokimé, que não vem assim, não vamos entrar aqui nesse texto, quer dizer alguma coisa que passou pelo teste e se provou verdadeira. Passou pelo teste e se provou verdadeiro. Pode ser um metal, se é ouro, se não é ouro. Pode ser uma nota de dinheiro, uma nota de 100, você passa a canetinha, ela prova que é verdadeira. Então, produz a prova da veracidade. Então, irmãos, o texto, né, o texto aqui, deixa eu colocar a NVI aqui, muito bem, bem-vindo NVI. Ele mostra uma sequência. A questão aqui, a questão é que tribulações vêm. E talvez até pelo fato do nosso evangelho do século XXI dizer que ter paz com Deus, ter paz com Deus significa uma vida sem tribulação. Outras traduções, essa aqui, deixa eu ver como é que ela traduz. Deixa eu tirar esse dicionário aqui, não vou mais precisar dele. Tribulação, e nós temos também a palavra aflição, né? Tribulação. Jesus, então, ele disse, no mundo tereis aflições. Essa ideia de que estou vivendo em paz com Deus, não tenho aflição. A teologia dos amigos de Jó. Se você é fiel, Jó, não pode vir tribulações e aflições, tribulação. Tem ideologias de igreja hoje que diz isso assim mesmo. Você nunca pode passar falta de dinheiro, etc, etc. Né? Mas é interessante que diz assim, você tem paz com Deus e vai ter tribulação. Aliás, em Romanos é onde ele diz que nos importa, através de várias tribulações, entrar no reino de Deus. Agora, bom, nós hoje, por exemplo, a mensagem traduz tribulação por problemas. Os problemas da vida. Às vezes os problemas da vida tal. Só que para o cristão primitivo, tribulação era cadeia. Como diz lá em Hebreus, era confisco dos bens pelo Estado. Entendeu? Era ser transformado em escravo. E nas perseguições era ser queimado vivo, era ser queimado comido de leões, e esquartejado, e essas coisas. Cristão da época da carta aos Romanos, de jeito nenhum ele ia dizer, olha, essa sua diabetes é a tribulação. Essa quarentena do Covid é a tribulação. Eles não liam isso, não. Isso aí para eles não era nada, não. Paulo diz em Romanos, nem fome, nem peste, nem espada, nem demônio, nada disso. Então a gente tem que entender que quando ele fala aqui tribulação, a gente tem que ter cuidado, porque tem gente que anda dizendo que a minha doença é a minha cruz. Cruz é quando você pega para ir morrer por Jesus. Aí você está carregando a cruz. Você já carregou, você já foi ameaçado de morte e tal. Mas aqui então, vem dizendo o seguinte, a tribulação, conforme você maneja essa tribulação, ou a aflição. Mas como a gente não está num país perseguido, vamos ser condescendentes com a mensagem, pode ser os problemas familiares, né? Agora, a tendência natural do ser humano e do crente também é murmurar. É se fazer de vítima, que é uma coisa mais, para mim, horrível, é a pessoa que se faz de coitadinho, porque E a outra postura é fazer da tribulação,
que é uma flecha que vem contra mim, né? É uma arma que vem contra mim. E eu pego isso e transformo numa arma contra o que vem querendo me atingir. Porque diz assim, que a tribulação, ó, se você gloria, como é que diz aqui na outra? Se você gloria na tribulação, toda vez volta lá no 2. Aqui diz assim, continua expressando o seu louvor. A gente junta as várias traduções para chegar. Se eu atravesso a tribulação ou a aflição louvando a Deus, essa aflição vai produzir em mim um dom chamado paciência ou perseverança, não é o que diz aqui, irmão? Esperança na tribulação. Nos sofrimentos por causa do Evangelho, ele vem dizendo aqui. E não somente isso, refere-se ao fato de que o crente Paulo não estava somente na esperança da vida eterna, mas também nas próprias tribulações. Nas tribulações, as que eram fruto de sua obediência a Cristo Jesus. Ele viu um instrumento que Deus usava para fortalecê-lo ainda mais em sua esperança. Note a sequência dos elementos que ele apresenta e que resultam na esperança: tribulação, perseverança, experiência, e a esperança vem como fruto, né? Instrumento de Deus para moldar o nosso coração. Então você pode encarar a tribulação como uma ferramenta que Deus pode usar. Dependendo da sua postura durante a tribulação, Deus pode usar. Como o marceneiro que usa uma ferramenta que alisa, ou etc. Tribulação vem de uma palavra, irmão, que significa tirar a casca. Era o moinho. A gente tem moinho hoje socando. Lá eles botavam uma pedra, colocava o grão, vinha com outra pedra e rodava. Aí tirava a casca, porque com casca é bom de comer, né? Arroz sem casca é uma delícia, com casca, etc. Então, a maneira que Deus pode usar a tribulação para tirar a nossa casca, que ninguém dá conta de engolir a gente, com casca e tudo. Então, Deus vem tirar a casca e a gente se torna deglutível, entendeu? Então, a sequência é essa aqui, ó. A perseverança, irmão, é força para suportar mais a persistente aplicação dessa força. A ilustração, irmão, da perseverança é quando você vai carregando um peso. Então você vai daqui no fim da bonina com um saquinho de 30 quilos de arroz. Na hora que você sai do mercado, você chega lá, esse 30 quilos está pesando 80. Mas no caminhar, você vai adquirindo ânimo, ombros e força para não jogar esse saco fora e conseguir chegar com ele. A virtude da perseverança é essa, de você não voltar atrás, não desistir, não jogar fora a sua cruz, que aí entra um monte de ilustrações, etc. A capacidade de permanecer. Aconteça o que for no mundo, ou até mesmo dentro da sua igreja, da sua denominação, o seu negócio é com Deus e nada te tira, né? Então é esses elementos. Aí, irmãos, vem a experiência, que eu gostaria de já repetir para você, mostrei a palavra adiantado. A experiência é a autenticidade. A autenticidade. Você passa pela tribulação louvando a Deus. Isso vai fazer de você um crente paciente, perseverante, vai continuar fazendo, e vai se revelar que você é um crente verdadeiro. A experiência, porque a experiência é no sentido de que foi experimentado, passou na experiência. Sabe quando você tem que passar na experiência? Você vai ser admitido no empreendimento, ou vai ser admitido num doutorado. A gente fazer de mestrado a doutorado, você tem que primeiro ser experimentado para ser admitido. Então a ideia aqui é que você se torna aprovado. A tribulação é uma experimentação.
Se você passá-la louvando a Deus e perseverando, vai sair a prova de que você foi experimentado e está aprovado. Caráter. Aí, aqui na NVI, vem falando da NVI, né? Deixa eu ver aqui na NVI, ó. Na NVI, estamos na NVI, diz um caráter aprovado. A ideia é essa. Você é uma pessoa que quem te conhece, com quem você convive, diz, não, ele é aprovado mesmo. Ele não é falso, não, ele é aprovado, né? Então chegamos aqui, ó. E por fim, irmãos, a esperança, né? Esperança da vida eterna. Vida eterna tem dois sentidos. Qualidade de vida, que eu já vivo hoje. Se alguém crê tem a vida eterna, eu tenho vida eterna, porque eu tenho uma qualidade de vida que é de Deus. Se é de Deus, é eterna. E vida eterna também é usado na Bíblia no sentido da vida que haverá no além. Depois dessa vida, a vida que haverá na eternidade. E é essa que nós aguardamos muito. É essa que a gente mais deseja, é essa que nós vamos ter lá. Como eu vou manter viva uma esperança de vida eterna? Primeiro, admitindo que como crente vou passar por aflições. Vou ser atribulado, vou ser passado no moinho, louvando a Deus, dizendo, Deus vai usar isso para me abençoar. Não desisto, sigo em frente. Aí sou aprovado e aí eu mantenho viva a esperança. Acho que tem gente que já perdeu a esperança, né? E aqui, irmãos, finalmente, olha, certeza do amor de Deus, a gente vai ver, e reconciliação com Deus. Como esses versículos 6, 8, de 6 até 11, está adiante, e a gente já está vencendo o nosso horário, a gente continua nessa letra D que vem. Agora, terminando, seria, Deus nos reconciliou consigo. Estabeleceu a paz conosco mesmo quando não merecíamos. Nosso caráter deve expressar o caráter de Deus. Assim sendo, como temos agido em relação àqueles que nos têm ofendido e pecado contra nós, né? Mas a certeza do amor de Deus e a reconciliação é muita coisa para nós vermos hoje. A gente vai terminar, a gente tem um tempo, né, da lição. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse instrumento, este veículo, esse tempo que passamos assim na palavra e rogando tua bênção sobre todos nós, sobre todos os que estão com a palavra na mão, se alimentando diretamente dela, que sejam enriquecidos, que sejam fortalecidos na fé e que sejam aprovados, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Fica com Deus. E se puder, fica em casa.